Pessoal, começou o nosso programa na Laje em Colim com Reis. O programa invade, nesse exato momento, a sua residência para trazer a boa informação e a melhor dica. A nossa convidada, ela é sexóloga, Larissa Freire. Antes de chamar ela, pessoal, preciso acordar o Raí, que o Raí é o nosso lente nervosa, é o que cuida das câmeras. Não vou falar do Pipoca, que ele está esparramado lá no sofá dele ou na piscina dele. E da Maura também, tá assistindo. A Maura tá assistindo. Tá assistindo nosso programa porque ela não perde um. Alô, Maura! Antes de chamar a Larissa Freire, Raí, solta o foguete e roda a vinheta. Produção, solta o foguete e roda a vinheta que a Larissa Freire vai falar. Larissa, obrigado por aceitar o nosso programa e estar aqui contribuindo, trazendo a boa informação, falando sobre a sua profissão, sexóloga. Isso. Eu agradeço o convite. Eu acho que é sempre muito importante estar levando essa pauta da saúde sexual para vários lugares e vários ambientes e desmistificando algumas coisas que eu faço. Bacana demais. Então, bora às perguntas. Essas perguntas aqui são idealizadas pelo nosso diretor-chefe, Edson Pipoca. Fala como funciona o trabalho de uma sexóloga. Bom, os pacientes que eu recebo não é necessariamente por uma questão do ato sexual, mas o que está em torno dele, que são os relacionamentos, a dificuldade, muitas vezes, de se expressar, e até mesmo algumas dúvidas e tabus sobre a própria sexualidade. Então, dentro de um espaço terapêutico seguro, acolhedor, a gente consegue trabalhar com essas questões. Muitas pessoas pensam que ao se tornar sexóloga, você só vai falar sobre sexo, e não é necessariamente sobre isso. É isso aí, é disso que a gente vai falar no programa. O programa vai ser completo, falar sobre sexologia. Isso mesmo. Esse é o papel e nós estamos com uma profissional aqui no Na Laje. Como a pornografia afeta os nossos jovens. Olha que eu tenho uma opinião diferente também, não só os jovens, né? A pornografia afeta até os adultos. Com certeza. Não é isso? Uhum. A pornografia em si não é o que causa todo o problema sexual, digamos. Mas a exposição precoce e o excesso é o que vai contribuir para que esse jovem ele tenha uma distorção do que é o ato sexual. Porque muitas vezes a falta de informação, a educação sexual não chega através dos pais ou da escola para esses jovens. Então eles vão buscar através da pornografia o que é o sexo. E o sexo ali na pornografia, nesses conteúdos, vem com uma idealização de corpos perfeitos, de uma alta performance, o que contribui para esse jovem ter uma suposição de que é aquilo. E aí já começa aquela disputa, né? Quer fazer a mesma coisa, Exatamente. Quer fazer as situações que ali ele está assistindo, né? E procurar ser perfeito. E na maioria desses vídeos, né, desses conteúdos, são relações que não têm intimidade, que não têm vínculo afetivo. Não tem um amor, né? Eu não vou nem colocar aqui como amor, porque não necessariamente a gente precisa de amor para ter uma relação sexual. Mas eles acreditam que acontece dessa maneira. E aí é onde vem uma ideia errônea sobre o ato sexual. E isso é prejudicial até mesmo a longo prazo, porque aí contribui para outras questões, porque o acesso à pornografia, ele vai escalonando. Então, é o que você disse, vai atrapalhar a vida adulta dessa pessoa.
É isso aí. E o que tem a ver saúde mental e sexualidade? A saúde mental e a saúde sexual, elas estão completamente conectadas. Por quê? Uma pessoa com ansiedade, com depressão, com conflitos emocionais, todas essas questões, elas podem afetar o desejo e a excitação dela, contribuindo para uma baixa autoestima. Da mesma forma que uma pessoa com problemas sexuais pode desenvolver uma insegurança, uma dificuldade para se relacionar. Então, as duas coisas estão completamente relacionadas, saúde mental e saúde sexual. É isso. Saúde mental e sexual caminham Sim, lado a lado. cuidar da sua saúde mental vai contribuir para você ter uma melhor vida Performance, né? sexual. Performance é uma palavra que a gente não vai usar. Não usa? Não. É bom que você já me corrige, né? Performance é uma coisa que vem justamente da pornografia. Bacana. Performance. O homem, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tem uma ideia que ele precisa performar. E a gente entende que esse lugar vem de uma ideia do homem ser viril, do homem ser másculo, do homem ter uma iniciativa e a mulher num lugar de ficar ali passiva e Que só não atender é- aos desejos. Que não é o correto. Não existe certo ou errado, mas assim, que causa sofrimentos. Ah, bacana. E também não precisa, como a Larissa falou, não precisa do amor, né? Mas assim precisa da conexão Sim, uma entre os dois. conexão. E também não é não, né? E a parte do consentimento. Muito dos conteúdos adultos, muitos estudos apontam que eles são produzidos sem o consentimento da mulher. Então, isso já é uma outra pauta que a gente levanta para quem consome esse tipo de conteúdo. Entendi. Então, os meninos ali, né, os jovens, eles crescem acreditando que podem fazer o que eles quiserem com os corpos femininos. E não é bem assim, porque o conteúdo em si, ele pode trazer uma ideia que não existe consentimento. Entendi. E eles quererem replicar isso na vida real. Então, o melhor caminho seria procurar um profissional para poder estar inserindo e trazendo a melhor informação. Sim, sim. E a Larissa está à disposição. Quem Sim, quiser com acessar lá o certeza. Instagram dela, vou pedir aqui para a produção colocar o Instagram dela. Pode deixar. Qual o teu Instagram? É @larissafreire.pc. É isso aí. E também é só acessar lá, que já faz Pode contato. falar direto comigo. E a agenda está aberta, pessoal. Você que quer não performar, que nem ela falou, e se fazer um sexo seguro e um sexo de consentimento de ambos, procurar a dica do É a gente profissional. desconstruir a imagem justamente do que é o sexo para o homem, do que é o sexo para a mulher. Porque tem isso, né? O homem, será que precisa ser o tempo inteiro viril? Será que ele não pode demonstrar vulnerabilidade? E a mulher, será que ela sempre precisa atender os desejos do parceiro ou da parceira, mas está nesse lugar de só atender as demandas? Isso é uma construção social que recai também sobre a nossa sexualidade. Bacana demais, é isso aí. Vamos falar também do Tadala, fila? Do Tadala ou não? Pode falar. Fala Pode do Tadala com os jovens aí. Os jovens não, né? Tem jovens usando. Agora né? Tem sim, jovens usando sim. o Tadala, não é isso? O Tadala é um nome que a gente vai dar como aqui apelido. O nome da medicação em si, ela é um pouquinho mais complexa, mas o Tadala é o mais conhecido, né? E sim, a nossa geração de uns 10 anos para cá, me corrijam aí se eu estiver errada, mas tem muitos estudos que comprovaram que os jovens, os meninos, né, têm usado o Tadalafila para ir para festas, irem para academias e até mesmo utilizando sem ter algum tipo de problema disfuncional. Ou seja, a causa não é necessariamente fisiológica, e sim de uma parte emocional, e ele usa esse recurso para suprir
a questão que ele ainda não sabe qual é. Porque se existe uma ansiedade, qual é a ansiedade? Do quê? E ele usa essa medicação para tentar se garantir de alguma forma. Então ele já entra, já vai para o campo sem garantia nenhuma, com medo, né? Com medo. Aí utiliza do Tadala ou de qualquer outro estimulante para poder chegar feroz lá, né? Não Para é dar natural. uma segurança. Hoje em dia é tão, eu vou colocar aqui a palavra complexo, que os meninos eles tomam a medicação por uma precaução sem a real necessidade. Eles vão pro ato sexual sem de fato nunca ter acontecido o que a gente conhece como broxar. Nunca aconteceu, mas ele toma o Tadalafila para que isso não aconteça. Então isso é um problema. Isso prejudica e muito, né? Prejudica e muito. Não na performance, né? Isso que não existe performance. A gente vai falar sobre a performance que não existe. Até porque a ideia da performance está muito inserida na nossa cultura hoje. Sim. Hoje todo mundo performa, seja na corrida, eu vi que você corre, Sim. seja na corrida, seja na academia, seja sendo produtivo. Então, a gente vive uma era de performance. E aí você quer performar até mesmo no sexo? Pô, quando é que a gente de fato vai estar tranquilo para que algo natural aconteça? Entende? Entendi. Para que performar? Performar, né? Isso. Para que performar? E os tabus, Larissa? Os tabus prejudicam a relação sexual? Sim ou não? Sim. Sim. Por uma questão que, quando eu tenho alguma ideia, porque o tabu é isso, né? Uma ideia de que eu não posso perguntar, do que a sociedade ali impõe como sendo, de repente, aquilo. Eu vou colocar para as mulheres, né? Mulher não pode falar sobre sexo. Então, gera uma barreira entre um possível diálogo. Então, a partir do momento que existe um tabu meu e seu, a gente não consegue conversar a respeito do que é a sexualidade, o que de fato me traz prazer, porque eu tenho um tabu sobre isso, eu não posso falar. E você é a mesma coisa. Você não vai querer saber sobre os meus prazeres verdadeiramente, porque isso não é coisa de se perguntar para uma mulher. A gente acaba imagina. Criando um bloqueio. Eu estou falando isso pensando num relacionamento. Quando os dois ali têm muitas questões, ou né, não precisa ter muitas, mas questões a respeito da sexualidade geram um distanciamento para a gente falar sobre isso. Para eles poderem compreender o que de fato é prazer para cada um. E como fica a atual sociedade do desempenho e o amor? É aquilo que a gente estava falando, né? Parece que o tempo inteiro a gente precisa desempenhar um papel muito bom, ter uma performance muito excelente, ter uma produtividade absurda, e a gente acaba reproduzindo isso nos nossos relacionamentos. Vamos colocar aqui no amor, você chamou de amor, eu vou colocar relacionamentos. Sim. Então a gente cria uma expectativa muito alta desse relacionamento, quando na verdade o amor ele precisa de vulnerabilidade, de frustração, de paciência e de tempo, que tudo isso vai contra a ideia dessa era de performance. Entende o que agora eu estou falando sobre performance? Uhum. Que é tudo isso que vamos. O relacionamento precisa estar muito bom. Eu preciso estar com um corpo muito bom. Eu preciso fazer sexo todos os dias. E não é assim. A gente precisa de tempo. De tempo. E tempo de qualidade, né? De não sufocar o cônjuge, né? Não sufocar a outra certeza. pessoa. Precisa de tempo. Tempo e muita calma, né? O amor é Conexão. isso, é uma construção. O amor é uma conexão, construção. Né? Eu penso que o amor, diferente da paixão, ele é um lugar que você ocupa no banco do passageiro da frente do carro. A paixão, você vai atrás na moto, né? Eu tenho essa ideia, assim. É tudo muito voraz, muito rápido, uma adrenalina. Agora, o amor é parceria.
de um tá ali apontando pro outro, olha, vira aqui, como se estivesse indo para uma viagem, e um tá dirigindo e o outro tá no GPS, Caramba, legal, hein? né? Legal essa tua como é que fala? Analogia. Analogia, hein? Bacana demais. Os problemas de sexualidade são influenciados pelos papéis sociais de um homem e uma mulher? Sim, inclusive eu comentei assim superficialmente com você que para a mulher é um pouco mais difícil esse lugar de falar sobre questões de prazer, sobre sexualidade, sobre se expor, né? Até como eu gosto ou como eu não gosto, porque é uma questão histórica. O prazer da mulher foi apagado, foi visto como secundário. O do homem foi visto como primeiro. O homem é referência, a mulher parte como segundo lugar. Partindo disso, tem também as questões dos homens. Os homens, eles são pressionados a serem másculos, né? Ou, vamos dizer, terem uma postura mais firme do não chora, isso não é coisa de homem, homem não fala sobre sentimentos, sempre demonstrar Sempre tem iniciativa. essa conversinha, né? É isso. Mas assim, isso é uma coisa histórica que precisa ser reparada e a gente precisa entender que não é o padrão e nem é o modelo ideal, porque causa sofrimentos para ambas partes. Caramba, que dica, hein? Eu tenho assim na minha mente que a mulher é a terra, né? Mulher é a terra e o homem é a semente, né? Onde ele planta o filho ou a filha e nasce o filho, né? Então tem essa analogia, né? Tá. Da mulher ser a planta e sempre tem que estar conectados, né? Sempre tem que estar conectados para não atrapalhar um relacionamento sadio e aquele momento que a esposa não quer, Sim, né? é importante. Aceitar ou não é não. Aí tem aquele homem, eu preciso soltar para fora e acaba aqui atrapalhando. Mas E é isso bom esse homem procurar com certeza. uma profissional para poder dar as dicas e até mesmo não atrapalhar o relacionamento. Eu atendo mulher e homem, mas grande parte do meu público que me procuram hoje são homens. Caramba! É muito interessante isso. Mas por que? Tu fala sobre alguma coisa de precoce? Então, Tem essa insegurança também nos homens, né? também, sim, mas a questão mais relevante que eu recebo é sobre o vício em pornografia. Que aí você precisa quebrar esse paradigma que existe naquela pessoa. Não necessariamente, mas aí a gente vai compreender o que está acontecendo para que esse vício ocupe um lugar tão grande na vida dela. Ou que cause sofrimento, porque a gente entende que o ponto de um paciente ou um cliente chegar a nos procurar é porque algo não vai muito bem. Sim. Então ele vai precisar falar o que está acontecendo para que ele tenha chego ali no consultório. E você acha, que nem você falou aqui na entrevista, que a maior procura hoje dos seus atendimentos são de homens. Você acha que as mulheres têm um receio de ter esse tipo de atendimento ou você acredita que ela já tem maturidade para tudo para poder executar? Não, eu acho, assim, é com muito cuidado que eu vou falar isso agora, mas os homens acreditam que na questão sexual as mulheres possam ser um pouco mais compreendidas consigo mesmo e mais seguras. Mas os dois têm as mesmas inseguranças. Sim. As mulheres têm as inseguranças e também têm os tabus que elas carregam. As mulheres me procuram mais enquanto psicanalista. Os homens me procuram mais enquanto sexóloga. Se sentem mais... E uma coisa está atrelada à outra. Está atrelada à outra. Bom, Larissa, a gente estava falando sobre tabu. Como é que você pode explicar? Ainda é um tabu o prazer feminino? Sim. Mesmo com muitos avanços, né?
O prazer feminino, ele é cercado por eu digo assim, algo mais histórico, de repressão. A mulher que se conhece muito bem, ela é vista de uma maneira que talvez a sociedade ainda não esteja pronta para enxergar essa mulher, ou para ouvi-la falando sobre sexualidade, ou sobre a própria sexualidade. E muitas mulheres ainda acreditam que não podem se permitir, não podem se olhar, não podem sentir prazer sozinhas. Então, sim, o prazer feminino, ele é permeado de tabus, de repressão, ainda assim. Mas a gente está num caminho que eu considero um pouco melhor. Bacana demais. E aquela, não está nem aqui nas perguntas, né? Por que é muito difícil eu ver um homem sexólogo? Eu vejo muitas mulheres caminhando com essa profissão. Por quê? Então, eu vou falar do meu ponto. Talvez você não esteja no ambiente que contribui para isso, mas eu conheço muitos sexólogos homens Bacana. que se dispõem a falar sobre esse outro ponto da sexualidade, visto do ponto de vista masculino, que é o deles também. E aí se aprofunda sobre questões do feminino, do masculino. Mas sim, existe. Existe, óbvio, e tem bastante. Assim, o que a gente precisa diferenciar é que uma sexóloga e um sexólogo, ele não fala somente sobre o ato sexual, que foi isso, uma das coisas que a gente já falou aqui. Muitas pessoas nos procuram por questões emocionais, por questões de disfunções sexuais, e é isso. Porque nas redes sociais agora eu vejo muitas pessoas se utilizando desse termo, né, porque eu mesma precisei fazer uma pós-graduação para me tornar sexóloga. Então, assim, tem muita gente no Instagram que se intitula sexólogo e faz algumas práticas ou vídeos, enfim, ensinando outras coisas, que não, de fato, seria sobre esse caminho do autoconhecimento, de questões emocionais. Então, se de repente bater alguma dúvida, vocês já sabem sobre o que um sexólogo trabalha. Bacana demais. Top. Sexo segura casamento? Sim ou não? O que você acha? Ajuda. Mas não é para segurar, né? Você O tá certo não é para segurar, mas ajuda, né? A segurar? A segurar o casamento, mas atrapalha também, né? Porque às vezes a pessoa não quer e acaba que tendo aquela, como é que fala assim, o homem, né? Mais para o homem. O homem quer de qualquer jeito, e às vezes a mulher não está naquele dia dela, né? E não é todo dia que é para se executar. Então, assim, eu acredito que a maioria dos casais tem essa dificuldade e atrapalha sim. Não, mas aí você acha que segura, então, o casamento? Sim. A resposta é não. Alguns, né? O sexo, ele é importante para a maioria dos casais, mas não é uma coisa que vai trazer, vou colocar aqui a palavra segurança, ou que vai ser um pilar primordial para essa relação permanecer. Outras coisas mais importantes são essenciais, como o respeito, a admiração, projetos futuros em conjunto. Isso sustenta uma relação. O sexo, ele pode permanecer ali na superfície, mas se esses pilares faltarem, dificilmente essa relação ela vai permanecer somente pelo sexo. Bacana demais. Olha aí, Larissa Freire dando as dicas, né? Mas eu ainda acredito assim, lógico, não é o correto, mas tem alguns casais aí que estão assistindo, até mesmo, que sofram com esse ponto crucial de ter aquela necessidade, aquela vontade de fazer o sexo todo dia com a sua amada, né?
Tem também aquela ideia de, eu casei, eu vou todo dia. Sim. Não existe isso aí. Sim. Todo dia. Que é a coisa da paixão. É que é a isso. coisa da paixão, da moto. A gente tem que lembrar que na paixão a gente tá atrás na adrenalina. Adrenalina, aquele depois vulco. Depois a gente passa pro banco do passageiro, que muda. Que muda, aí vira uma parceria, Uma né? parceria. Que Vira aí você admira o outro, você contribui na construção desse caminho, porque vocês dois estão em viagem. É isso aí. Boa analogia da Larissa Freire. A relação sexual e afetiva muda com o passar do tempo, principalmente quando chegam os filhos. E aí? Tem duas em uma, hein? É. E aí? Muda porque toda relação ao longo dos anos, ela passa por transformações. Vamos pensar numa relação de um casal que não tem filho necessariamente. Ela vai passar por transformações. Agora, vamos inserir os filhos. A chegada dos filhos traz consigo outras responsabilidades e prioridades que aquele casal antes não tinha. Aí tem a privação de sono, tem a questão emocional que fica um pouco mais abalada, principalmente por parte da mulher, que fica às vezes um pouco mais sensível. Então, passa por essa transformação e é necessário o casal compreender isso, que existe esse movimento, tanto dos anos, da passagem dos anos, quanto da chegada dos filhos. Mas, só para fechar, é importante a gente pensar que nós nunca vamos chegar ao início novamente, ao retorno daquela paixão, mas sim através do diálogo, de como eu sei do meu próprio prazer, comunicar ao outro, através do diálogo. E é isso. E também tem aquele momento de separar. O filho e a filha é no berço, o filho e a filha é na caminha deles. Vai colocar no meio, vai dar aquele conflito. Sim. Colocar no meio vai dar aquele conflito. Você aí que põe o filho, a filhinha para... Daqui a pouco o filho e a filhinha tá grandão e tá no meio. É verdade. Aí complica. A gente não tem complica? que criar estratégias para que esse casal eles continuem tendo momentos de intimidade, né? Vai acontecer as transformações, Sim. tanto do tempo quanto da dinâmica do casal em si, mas que é necessário preservar esse momento de intimidade que nem você está trazendo. Preservar a intimidade. Larissa Freire, obrigado mais uma vez por assistir nosso programa. Eu agradeço. Uma pena que a gente só tem 30 minutos na STV. Mandar um beijo para o Cláudio. Cláudio é o CEO lá da ISTV. Mandar um beijo para ele, que ele contribui bastante com o nosso programa. Ajuda, né? O nosso programa ser inserido na grade da ISTV. Obrigado, considerações finais. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui de forma clara e intencional sobre sexualidade, sexologia e saúde mental. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis, com Larissa Freire, sexóloga. Um bate-papo bacana demais, tirando algumas dúvidas deste apresentador e também eu acho que também dos nossos telespectadores que estavam com algumas dúvidas. Deixar aqui um abraço. Alô, Giba! As pessoas que seguem. O Giba é a pessoa que mais segue o nosso programa. Giba, paizão, sei que você está aí assistindo o nosso programa na Laje. Alô, Dona Conceiçãozinha, da Vila Progresso. Alô, Simval, Dona Noélia e Valdir, Padaria Ponto Chique. Alô, Denis. Alô, Luquinhas. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.